Privet, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Podkovski. E hoje a gente está chegando à marca do episódio número 24. E eu sou o Guilherme. Salve, salve, Cocatelo. E aqui é a Dani. E para comemorar o nosso clima de inverno aqui no Brasil, a gente está vindo aqui com o oposto para falar um pouquinho como é o verão na Rússia. A gente separou aqui umas curiosidades, algumas informações bem legais para você que tem o plano de viajar para lá algum dia. E vocês vão acreditar, na Rússia eles também aproveitam praias, também tomam sol, tá bom? Às vezes a gente pensa que na Rússia, o pessoal é tudo muito frio, não sei o que. Não é sempre assim. Não é só isso que tem lá, né? Tem um pouquinho de cada. Tá certo que é frio, tá certo. Não tá errado, né? Não. Mas também não é só isso. Não é só de Sim, gelo sim. e urso que vive a Rússia. Sim. Ainda Isso é o que principal. eu... Ainda que Sim. seja a maioria. Exatamente. Ainda que existam praias russas que são, mesmo durante o verão, com todo o sol, calor de 30 graus, as praias ainda é possível encontrar gelo. E sim, são praias com neve. Praias com neve, você pode tomar gelo em cima do sol, mesmo em temperaturas elevadas. A Rússia é um país muito... ou é muito extremamente frio ou está extremamente calor, pois existem regiões na Rússia, na Sibéria no caso, não é, Catela, se não me engano, que Sim, no verão a temperatura consegue inverter, tipo, absurdamente. Então de menos Sim, 30 graus pode ficar a 50 graus praticamente, é um calor horrível. Você chega a ter calor de 40 graus dependendo da cidade. Não é a média, mas existem dias em que o calor vai chegar no ponto de 30 e poucos graus, 40 graus. Mas são cidades bem específicas na Sibéria ali, onde o clima ele vai variar muito durante o ano todo. Também tanto por conta da localização onde esses locais se encontram, já que a Rússia tem um território muito extenso. Então essas partes mais extremas do território russo acabam passando por isso. Você consegue enxergar, você consegue presenciar temperaturas ou muito frias ou muito calor. Então faz um pouco sentido. Para quem não tem muita noção da Rússia, vou já recapitular um pouco de geografia aqui. Quem não sabe qual o tamanho da Rússia, onde ela fica, Ela é grande. se você pegar o norte da Ásia inteira e pegar metade do leste europeu, é tudo russo. Ou seja, a parte de cima lá da Ásia, mais um pouquinho da Europa, é tudo da Rússia. Então, só por ter um território muito grande, o clima na Rússia ele vai ser bem variado, né? Então, vão ter estações diferentes. Cada estação vai ser um pouco diferente em cada lugar, por causa dos tipos de climas dentro do próprio território russo, né? É um território muito grande. A Rússia é o maior país do mundo, então é normal a gente encontrar diferentes. Deixa eu lembrar quanto que é a área da Rússia, né? 17 milhões de quilômetros, alguma coisa assim, quadrados. Eu não lembro muito bem exato o número, mas é o maior país do mundo. Eu acho que isso basta. Só você olhar no mapa, você vai ver que é de longe o maior país do mundo. Sim. Achei 17 milhões, 98.240 km². Meu Deus. Isso faz muito sentido para acomodar os 11 fuso horários russos. Mas uma coisa também relacionada à geografia russa que é muito interessante é a questão dela estar localizada bem ao norte do hemisfério. Então, os dias na Rússia acabam sendo muito longos. Então, no verão, você pode presenciar o seu pôr do sol acontecendo às 10 da noite. E ainda tendo a ocorrência de dias em que não vai ficar de noite mesmo. O sol vai se pôr, mas não vai ficar escuro durante a noite. Eles são chamados de noites brancas, se não me engano. E isso se deve à localização bem ao norte lá. Então, também pode ser uma experiência interessante caso você esteja planejando as suas férias aí no período do verão russo. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma aluna do instituto, a Ana, ela tá em São Petersburgo e ela contou que era 10 horas da noite, lá estava um solzão em São Petersburgo. Isso influencia muito eles, por conta que nesses períodos específicos do ano, tem períodos onde
o dia vai ser mais longo, então eles vão aproveitar mais o dia, e tem períodos que o dia vão ser mais curto, que algumas regiões vão acabar escurecendo mais rápido, se eu não me engano, e isso influencia muito o jeito que os russos vivem por lá. Então, em dias que, por exemplo, igual a Dani estava comentando, onde tem essas noites brancas, que a lua não chega e fica o dia inteiro, eles tendem a aproveitar mais esses dias. Varia um pouco de cada lugar. E tem relatos de brasileiros, eu acho legal contar isso, principalmente quando aconteceu a Copa do Mundo, que presenciaram isso. Então, imagina pra gente que não tá acostumado com isso, tá acostumado com noite e dia normal, você chegar lá e ser tipo 2 horas da manhã e tá parecendo que é 10 horas da manhã, sabe? Tipo, é bem diferente. Sim. Tem muitos lugares muito mais ao norte, ali perto do Círculo Ártico, onde você vai ter aqueles períodos de 24 horas sol, 24 horas noite, vai depender de quando tiver. O Alasca é um deles. Lá acontece muito isso que acontece na Rússia também. Já é incrivelmente tarde, Noruega só que ainda também tá bem acontece normal. muito isso. Noruega tem territórios muito ao norte ali, que faz fronteira com a Rússia, inclusive, tem essas coisas, né? Então, pra quem estiver querendo ir pra lá, você tem que se acostumar. Tampar todas as janelas pra você botar na sua cabeça que já é noite, que você pode dormir. Sim, deve ser um choque tanto pra quem acaba de chegar e mudar completamente toda a rotina de sono da noite pro dia. Sim, não, só uma mudança de fuso horários, por exemplo. Quem vai viajar para estudar, no meu caso, por exemplo, que ainda não fui, eu vou ter um problema para me adaptar com o fuso horário. Aí imagina você chegar num verão onde o dia ele é muito mais longo do que aqui e você não está acostumado. Então à noite no inverno que ela demora mais, então você também não vai estar acostumado. É um baque, né? Porque a gente, por exemplo, mesmo com o horário de verão, a gente sente um pouquinho, mas nem tanto. Mas lá é muito maior a diferença. E na Rússia também, o próprio verão deles varia bastante. Então, na própria Sibéria, você pode encontrar em regiões mais extremas, tipo, pode ter um verão de até 3 meses, assim, um verão mais longo, como pode existir regiões que o verão acontece por 10 dias, um mês. Então, varia por conta do território russo. E também varia a quantidade a temperatura que faz durante o dia. Pode estar fazendo 30 graus de dia e à noite pode estar caindo a 10 graus. Então, isso muda bastante no clima russo. Uma outra coisa relacionada ao clima russo que é muito interessante de ver durante o verão é que é muito favorável essa coisa do sol se pôr mais tarde, porque junto com o verão vem também o período de chuva. Então, geralmente, muita chuva e muito vento. Então, durante o dia, provavelmente você vai ver mais pela manhã, vai estar chovendo muito tempo. Só que com o vento, à tarde, o período da tarde, ali, o período do início da noite, já vai ter um sol muito bom para aproveitar o resto do dia, porque o vento já vai ter mandado todas as nuvens embora. Então, isso já fica muito favorável também para os russos e para quem tá mudando pra lá curtir o verão de um jeito mais pleno e sem chuva. Até pros russos, como é pra a gente aqui, a ida à praia também, porque a gente pensa assim, nossa, deve ser muito frio, eles não devem aproveitar esse tipo de entretenimento, praia, cachoeiras, coisas assim relacionadas à água. Mas há sim cidades russas que atraem muitos turistas, por sinal, que vão lá para aproveitar a praia, geralmente durante o verão, lugares onde possui uma temperatura bem similar aqui, fazendo uns 25 graus em média, assim, durante o período de verão, durante o dia, e não chegando a ser tão frio nas outras épocas do ano. Então, é bem variado, varia bastante no clima russo. Vou dar um exemplo aqui, eu tô com uma tabela, mais ou menos, de como é a variação do clima nos distritos russos e até em algumas cidades, vamos dizer assim, né? Para quem gosta, a Sibéria, por exemplo, a média da temperatura lá em janeiro, que é o inverno, é em torno de menos 22. Só que a média no verão, ela chega a 15 graus. Pra gente pode parecer frio, mas para os russos não é. É um pouco mais quente. Olhando aqui, ó, tem um distrito. Cadê? Que chegou a 20 e poucos graus aqui. O Distrito Federal Sul, que fica ali, Rostov, Krasnodar,
regiões de Volgogrado, que a média do inverno é -4, mas o verão chega a mais de 22. E indo para cidades específicas, Moscou, verão 19 graus ali, 20, São Petersburgo também. Cidades mais quentes chegam a ser Rostov, que chega a 24. Ali Khabarovsk, se não me engano, chega a 21 graus. Então, tipo, vai depender de cada região. Então, a temperatura, porque tem regiões mais ao norte vão ser um pouco mais frias, regiões mais ao sul tem um pouco mais quentes. E isso influencia muito, por exemplo, sua escolha de viagem. Então, se você quer ir num clima gostoso para a Rússia, tenta ir ali no período do verão deles, que seria no inverno nosso, que seria ali no período de setembro, ali, que seria um clima mais agradável para poder viajar para a Rússia em si. Até setembro, de julho a setembro. Interessante. Se não me engano, já começa a esquentar ali para março, só que ainda tem bastante neve, então algumas atrações ainda continuam fechadas, aí vale a pena deixar um pouquinho mais pra frente. Porque tem regiões que chegam a ser muito frio. Na Sibéria, por exemplo, que é onde eu tenho uns professores de lá que eles falaram, aqui tava calor, mas daí no outro dia já tava chovendo e tava frio. Aí reduziu muito a temperatura. Então, nesse período, está começando a mudar ali, começa a ter um pouco mais de chuva, mas depois vai mudando. E eu ia comentar alguma coisa, eu estava esquecendo. Por que a Rússia ela tem um clima um pouco assim? Um pouco diferente, se não me engano, em muitas coisas do que eu li, o clima continental afeta muito a Rússia. Para quem não sabe, clima continental, existem dois tipos de clima continental e clima marítimo, se não me engano. E cada um vai ter uma variação de temperatura durante o ano. O clima continental ele varia muito durante o ano, então por isso que a Rússia tem variações muito grandes. E o clima marítimo já não tem tanta variação, você pode comparar o Rio de Janeiro, mesmo no inverno lá ainda é quente. Então vai ter um pouco da influência, dessa influência. Então por isso que a Rússia tem grandes variações. E também por estar muito ao norte, então vai ter muita incidência de sol no verão e pouca incidência de sol no inverno. Por conta da posição dela tão próxima aos polos, assim, fica um pouco extremo. Quando é muito calor, muito diferente, e quando é outro é bem frio. E no geral a Rússia é bem frio, mas ainda assim os russos eles aproveitam a chegada do verão como a da primavera, há muitas comemorações e eventos culturais que são realizados lá. Malinista, por exemplo, que a gente fez um podcast sobre isso. Malinista, a chegada da primavera é um festival, que é a quaresma ali do ortodoxismo da Rússia. Se vocês quiserem saber mais, tem um podcast que a gente fala sobre isso. Sim, tem um episódio só sobre isso. A gente cita que os russos eles comemoram a chegada da primavera, do verão, como boas-vindas para novas plantações. Tipo, é uma tradição muito antiga já, que indicavam quando eles poderiam voltar a plantar, porque o inverno russo pode ser bem, bem duro para as pessoas que vivem lá. Isso eu digo em relação mais ao passado. Hoje em dia não é só uma questão que é bem frio mesmo. Mas a chegada do primavera era muito comemorada. Eles faziam tipo, a gente faz nossos bolinhos caipira aqui, faziam panquecas e coisas do tipo, pratos típicos da Rússia. E agora, eu acho que você já vou falar algumas curiosidades sobre o verão lá na Rússia. Certeza. Alguém quer falar dos mosquitos? Então, aí vem a notícia não muito boa pra quem gosta de verão e odeia mosquito. A gente já aqui no Brasil já sofre, né? Já. Tanto de mosquito, principalmente quem mora em interior ali, aí, onde tem muito mato, é cheio de mosquito. Ainda mais num lugar muito quente e úmido. Você fica se coçando o dia inteiro. Não, até aí tudo bem, o problema é que na Rússia, os mosquitos da Sibéria, eles andam em bandos enormes. E a questão de você chegar na tua casa e a tua parede está coberta de mosquito. Eu vi um vídeo aqui da moça, nossa. Terrível. O que eu achei interessante foi que ela estava usando a expressão até aí tudo bem, porque se no verão brasileiro a gente já reclama e até aí tudo bem, então a coisa deve ficar muito feia. Fica bem feia. A coisa é feia, não é pouca coisa não.
aqui daí é tranquilo. A gente fica irritado quando tá no verão aqui, que você quer dormir, fica aquele mosquitinho no seu ouvido zumbindo. Zum, parece uma moto. Lá não é um. Lá é pelo menos uns 10. Uns 10, que quer seu sangue. Querendo o teu sangue, eles querem teu corpo pra sugar o teu sangue. Eu vi umas fotos aqui de plantação cheia de mosquito, uma mulher com um monte no rosto e ela tirando foto de boa. Do lado das plantas, cheio de mosquito no rosto dela. Eu não sei como. Tá muito acostumado, cara. Sim, eu vi um relato de brasileiros indo pra lá em que eles falavam que o único jeito de você conseguir lidar com isso é aceitar a existência deles e encarar como parte da atração turística. Eu, sinceramente, não entendo muito bem desse lado. Eu não sei como é que eu vou encarar isso. Muito provavelmente eu vou pegar esses períodos. E vou jogar uma curiosidade aqui. Que o meu campus onde eu vou estudar, eu estou indo estudar na Novosibirsk State University. Lá, o campus é numa floresta. E eu estou um pouco receoso com os mosquitos, porque... Por causa dos mosquitos. Imagina você morar num campus que é cheio de árvore perto. Vai ter plantas também para os mosquitos usarem para polinizar. Para quem não sabe, uma curiosidade de biologia, os mosquitos machos fazem polinização nas flores, então eles não vão sugar teu sangue. Então as fêmeas vão, mas onde tem macho tem fêmea. Então não vai fazer muita diferença, você vai acabar sendo pego pelos mosquitos. De uma forma ou outra você não foge deles. E o pior é que não tem só mosquito lá. Até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem, não é só pernilongo. Não é só pernilongo, até aí tudo bem. Tem uns bichinhos chamados mosquito pólvora, parece. Eu vi um vídeo que os bichinhos são grandinhos até. São estranhos esses daí, fala a verdade. Eles são um pouquinho grandes. Dizem que um relato aqui de um morador local. Ele fala que é bem doloroso a picada desses bichos. Credo. Já não dá pra acostumar. Ou pelo menos vai levar mais. É bem difícil esses mosquitos. Quem que consegue acostumar com esse tipo de coisa, cara? Então, se o pernilongo já é chato, imagina um bichinho que pica mais doído. Nossa. E também tá em monte. E quando a gente fala monte, não é tipo, tem uns 3 ali, uns 4. É muito, é um enxame de mosquitos, sabe? Parece um vespeiro, é horrível. Eu não sei se é a moto do cara que tá toda coberta pelos bichinhos. É bizarro. E pra você tirar a moto dali depois? Então, sem ser picado. Você deixa, vai, tudo seu. É deles, pode toma. Ficar. Mas também a Rússia não é só coisa ruim. Não. Vocês têm alguma coisa mais boa aí sobre a curiosidade do verão da Rússia? Vamos falar um pouquinho da disposição arquitetônica. Yay! Se você visita a Rússia no inverno, você vê aquelas grandes varandas, você deve pensar, por quê? Desperdiçaram espaço construindo varandas, né? Mas no verão russo é uma coisa muito bem aproveitada pelos russos, são as varandas. Muitos dos restaurantes geralmente têm essa área já planejada para quando chega o verão, a galera poder sentar lá e fazer aquela rodinha da hora que... Muito brasileiro, né? O brasileiro curte essas coisas. Então, se você for passar o verão na Rússia e quiser curtir a sua refeição ao ar livre, muitos estabelecimentos estão preparados para te acomodar, porque já é uma coisa esperada pelos russos e planejada pelos estabelecimentos. Olha só, nem tudo é aquele negócio que você vai construir um prédio, você acha que, por que você fazer esse negócio? Não precisa. Não, espera pra ver. Tá aí o motivo. Sim, exatamente. Essa eu não sabia. Eu não sabia disso. E faz sentido, porque muitos lugares, pelo menos, você vê esse tipo de característica na Rússia. E mesmo o verão sendo algo relativamente curto, porque a gente tá acostumado, vale o investimento dele. Você vê que o verão é bem aproveitado, mesmo sendo curto na Rússia. Igual a gente comentou, mesmo no verão tendo gelo e frio, o pessoal vai pra praia, então... Então, isso que eu ia comentar agora. Mesmo no verão, ainda tem gelo, principalmente em algumas regiões onde existe o permafrost, que é aquele gelo permanente. Só que mesmo assim, às vezes o verão vem muito rápido, então não dá tempo do gelo derreter. Aí o que as pessoas fazem? Elas vão tomar banho de sol numa geleira. Existem russos que vão, principalmente na Sibéria, ali em lugares como Omiakon e Verkhoyansk, que o verão ali é quente, só que daí ainda tem gelo. Então o que você vai fazer? Você vai pegar sol numa geleira. Você simplesmente deita na geleira e toma um solzinho,
fica bronzeadinho. Já queima dos dois lados, já é eficiente. Nossa, não, uma delícia. Você queima de gelo e no calor. Legal. Uma outra coisa muito interessante também sobre as atrações russas é a questão dos rios na Rússia, são muito bem aproveitados. Inclusive, algumas tradições podem ser cotidianas, são alteradas por causa desses rios, porque um rio que geralmente é congelado durante o inverno e é usado para travessia, ele passa a contar com uma balsa para que as pessoas possam continuar fazendo a travessia, porque o rio voltou a correr. E principalmente na região, se não me engano, da Sibéria, eles contam com muitos rios e não muitas pontes. Então, pode contar com alguns passeios de balsa, caso você esteja pretendendo atravessar algum desses rios. Pra quem pega o inverno, como a Sibéria aqui em invernos muito rigorosos e os rios congelam, e de rock, com um aluno do estudo também, que uma vez postou uma foto no Instagram, andando em cima do negócio, eu fui perguntar pra ele: isso aí, você tá andando no lago congelado? Ele falou: não, isso aqui não é um lago, não, é um rio. Eu falei: ué? O rio congelou? Ué. E ele tava andando em cima do rio. O Rock, que já é meio loucão, foi lá andando no rio. Você acha que ele perdeu essa oportunidade? Então, e o pior é que isso é comum lá. Então, para regiões onde chega a menos 40 graus, por exemplo, durante o inverno, congelar o rio já não é qualquer coisinha, é algo bem comum. E não apenas, como que eu posso dizer? Não apenas isso vai mudar. No inverno, onde normalmente os animais eles hibernam, vamos dizer assim, chega no verão, você pode ver eles andando nas ruas. E a Rússia também é um país coberto com muito território vegetal, então vai ser fácil você estar encontrando a presença de outros animais e coisas do tipo. Interessante que vocês estarem apontando sobre os rios, porque também são uma forte fonte de atração para os russos. É uma das escolhas que eles fazem quando não tá fazendo menos 30. Porque apesar da Rússia ter um território grande, ela tem poucas praias. Porém, você tem muitas praias de rio. Você não tem praia de mar, você tem muita praia de rio, por exemplo. Então, é um outro método de se divertir, vamos dizer assim. E só sobre os animais, pra quem só recapitulando uma coisa, você não vai ver um urso andando em Moscou. Moscou é cidade grande. Sim. Você vai ver esses animais normalmente em cidades mais do interior, elas têm mais proximidade com a natureza. Então você vai ver um alce passando, um urso passando, alguns animais selvagens mesmo andando por aí. Porque já passou o período de hibernação, então eles vão se alimentar. E vão procurar andar por aí. Relaxa, que eles não vão se alimentar de vocês não, tá bom? Não sei, falando assim... Você viu um urso, se você sai de perto, não faça que nem muitos caras que eu já vi eu vi um músico lutando com um urso. Lutando não com um urso? Isso. Eu não sei se é verdade aquilo ou não, mas pelo menos no vídeo o cara tá lutando com um urso. Não sejam loucos a esse ponto. Então não façam que nem algumas pessoas que estão tendo um piquenique, aparece um urso do teu lado e ao invés de você correr, o que você faz? Você dá sanduíche pra ele. Ele pode até virar seu amigo, mas quando acabar o sanduíche, eu não sei o que ele vai querer depois. Não se garante muito nessa parte. É melhor deixar o urso quietinho e sair de perto. Exatamente. Fora isso, vocês têm mais alguma coisa a dizer sobre? Tenho, calma aí. Usando aí a expressão que o Gui colocou de uma das escolhas russas para o verão, né? Além dos rios, caso você não queira ir tão longe, a Rússia também conta com grandes parques e praças que também contam com diversas atrações, parques e jardins também, principalmente em Moscou, que vão contar com ginástica ao ar livre, aula de dança, cinema, shows e apresentações. Não tenho certeza quanto às restrições relacionadas ao Covid nesse ponto, mas geralmente a programação dessas atividades, a programação desses parques e praças são muito recheadas com variedade ali. Você pode com certeza achar alguma coisa que vai servir para o que você está procurando nesse período visitando lá. Ou até morando, né? Você já pode contar com lugares para andar de patins, de bicicleta, tomar um solzinho no gramado. Porque a gente falando mas assim... sempre lembrando, como o clima pode mudar rápido, leve um casaquinho pra qualquer coisinha. A gente falando assim, a gente pensa que os russos eles só saem na rua
vestido com, sei lá, uns casacões gigantes, tipo, o cara... Parece que esse esquimó. Não é assim, gente. Eles usam short também, tá? Relaxa. Só tá um pouco mais frio. Não chega a ser o calor daqui, né? Uhum. Sim, usa um casaco, leva um casaquinho, que se você não usar o casaco pra não passar frio, você leva o casaco pra matar mosquito. E é sucesso. Leva um repelente bem forte. Isso porque às vezes repelente nem funciona. Também? Você já viu o tamanho dos mosquitos? O repelente não vai matar aqui, ó. Eu vi o repelente, porque repelente que é esse? Eu não conheço. Foda-se, vai. Ignora o repelente ali. Os mosquitos na Rússia têm porte de armas, vocês não sabiam disso. Os bichos não brinca com eles não. É muito amigável não, viu? Não vai tentar domesticar um não, que não é muito recomendável não. Já aproveitando aqui, eu quero comentar uma coisa, mas em relação ao inverno aqui também um pouco, o pessoal não... É que aqui no Brasil a gente tá acostumado a quando você tá em casa, a gente fica com um monte de roupa, né? Mas a gente não tem aquecedor na casa. Não. Na Rússia, em países onde normalmente faz muito frio, a gente não está acostumado, mas todos os prédios, estabelecimentos, lojas, dormitórios de universidade, casas, eles têm um sistema de aquecimento disponível ali. Então, você vai chegar em casa, você pode estar uns menos 30 lá fora. Você vai chegar em casa, você vai estar com uma temperatura agradável dentro de casa. Então, tipo, pra quem pretende ir, como é que... Não quer ir no verão, mas só consegue ir no inverno. Ou então vai morar lá por um período, 2, 3 anos, vai estudar. Em relação a aquecer, como que é no inverno, como é que faz pra se aquecer? Não se preocupe com relação a isso. Na rua você vai ter que com certeza usar as roupas. Mas dentro de casa tem um sistema de aquecimento. Então você não vai precisar ficar aqui no Brasil, que a gente coloca um monte de roupa mesmo dentro de casa. Porque aqui a gente não tem o costume de ter esse tipo de equipamento em casa. Lá eles têm porque faz muito frio. E que faz muito calor. Aqui faz muito calor, então a gente não vai ter, normalmente vai ter um ar-condicionado em casa, para poder ajudar a gente a refrescar um pouquinho, mas não vai ter um aquecedor. Lá não, lá eles têm um sistema de aquecedor justamente por causa do frio intenso. Então lojas aqui que normalmente você vai naquela lojinha que você tá com calor, andando ali na 25 de março, você vai entrar na lojinha e pegar um pouquinho de arzinho. Vai ter aquele ar-condicionado na porta da loja. Lá na Rússia, esse aquecedor na porta da loja. Quem nunca entrou no estabelecimento só pra uma pausa do calor? Aqui você vai atrás do ar-condicionado. Eu faço isso direto, porque não dá. Aqui no Brasil não tem como. Lá na Rússia, apesar de alguns dias serem muito quentes, não é que nem aqui. Mas nossa, eu sempre que eu tô na rua andando, quando você começa a sentir um pouquinho, você para ali na lojinha e pega um pouquinho de arzinho. Justo e merecido, velho. Aí lá na Rússia, você tá no inverno, o que você faz? Eu vou me esquentar. Dá uma na loja e pega um aquecedorzinho ali. E são aquecedores grandes, pelo que o Rockman postou uma vez também, do lado o cara faz selfie com o aquecedor, não entendo. Você viu a paixão por aquecedores da Rússia. Ele gravou um vídeo mostrando o aquecedor, mas são aquecedores grandes, então para poder manter todo o clima agradável. Então, só recapitulando, não se preocupe caso você vai morar na Rússia com relação a você ter que usar roupa dentro de casa. Você vai ter um sistema de aquecimento dentro dos estabelecimentos. Só que não faça que nem as pessoas aqui no Brasil, não saia, por exemplo, a gente quando tá frio, quando vai pegar uma encomenda lá de fora, a gente não tende a colocar blusa. Na Rússia ou então qualquer outro país frio, coloque. Senão dá choque térmico você vai passar mal. E não vá de chinelo e meia também, não vai ser muito bom. Não vai ficar muito agradável aos olhos. Então... Coloca a botinha, faz tudo bonitinho, depois você só tira. Dá trabalho, mas coloca pelo menos ficar mais de boa. Sim, exatamente. E esse sistema de aquecimento, ele também vai ser presente no seu verão russo, porque as temperaturas, como variam muito, provavelmente de noite frio. Você não vai querer passar tanto frio quanto vai fazer no verão russo. Então... Isso. Igual que a tela citou, ainda vai haver neve em algumas regiões, por conta da velocidade que acaba acontecendo no verão. Então... porque à noite, por exemplo, né, vai ter cidades, você vai estar, bateu 30 graus durante o dia, só que às vezes vai chegar à noite, vai estar 10 graus. Ou menos, então... ou menos, então tipo, você vai precisar usar também, mas não vai ficar o tempo todo ligado como seria num verão, num inverno
Sim. na Rússia. E até pra quem não tá acostumado, geralmente pessoas igual o brasileiro, eu acho que o brasileiro é um dos que mais sofreriam, não no sentido literal da palavra, mas tipo, a se adaptar ao clima russo, porque a gente que vem de um país subtropical, então com um clima bem úmido e bem quente, onde aqui até no inverno você fala, nossa, é inverno, mas tá fazendo calor. Então a gente realmente é um choque de quando você passa um tempo prolongado na Rússia, porque realmente é diferente. Mas nada que a gente não vá se adaptar. Há muitos brasileiros vivendo na Rússia, que no próprio instituto muitas pessoas escolheram a Rússia como a primeira opção de estudo. Estão lá, estão gostando muito, cheios de blusa, faz parte. O que você acha que o russo, essa cultura da vodka é pra aquecer mesmo? Lá é frio, cara. É frio, você vai precisar aquecer o corpo, então você vai acabar tomando vodka também, porque bebidas alcoólicas esquentam o corpo. Não é que nem a cachaça aqui no Brasil. Por que mendigos tomam cachaça à noite no inverno? Pra aquecer o corpo. Lá, por que os russos bebem vodka? Pra aquecer o corpo. Então, é mais ou menos nesse esquema. Mas, é como a gente falou, não é só porque a Rússia é frio o tempo todo que não vai ter calor. Claro. Sim, então, você quer aproveitar um verão gostoso num lugar onde você não vai ter um custo tão alto, né? Já puxando aqui uma outra coisa, a Rússia não, que a gente já falou uma vez, o custo na Rússia não é muito alto. O russo na Rússia não é muito alto? O custo na Rússia, por quê? Você falou, o russo na Rússia não é muito alto. Tudo bem. É um país caracterizado por anões. Erros técnicos de quem acorda, vai dormir tarde e acorda cedo. Tá. Mas a moeda em si tem um valor menor que a nossa, então a gente tem vantagem em relação a comprar alguns produtos e outras coisas. A passagem vai ser o mais caro, mas porém você vai conseguir ter uma diversão boa lá. Então, se você não, por exemplo, eu queria ir para algum lugar diferente, ou então não queria gastar muito durante umas férias no inverno, caso você tenha uma férias no inverno, aí se você quer ir para o hemisfério norte no verão, a Rússia é uma opção. Cidades como Sochi, por exemplo, para quem assistiu a Copa do Mundo, o Brasil ficou lá, a seleção brasileira, e é uma cidade onde tem praia, se não me engano, e é quente. Então, você vai ter opções boas para ir. Então priorizem quando vocês estiverem tendo vontade, talvez, de ir para um passeio na Rússia. Então, a primavera e o verão são as duas estações mais agradáveis, assim. O outono começa já a aparecer chuvas fortes, o clima vai ficando mais ameno. No inverno no inverno é bem frio, então é tipo muito frio. Só lembrando, não se esqueçam, quando é verão lá é inverno aqui, vai ser sempre o oposto. Então é verão, inverno, primavera, outono. Então vai ser sempre o oposto. Então é sempre ficar de olho nesse calendário. Eu quero ir pra Rússia no verão. Então você vai ter que saber que vai ser aqui no inverno. Sim. E isso me lembrou uma curiosidade. Eu lembro que eu conheci uma russa num hackathon que eu participei. E eu tava comentando sobre o verão daqui e perguntando sobre as coisas da Rússia, que ela era de Moscou. Aí eu comentei que o inverno fazia 12 graus, né, e tudo mais. Aí ela virou e falou, isso me lembrou que 12 graus é o verão nosso lá em Moscou. Então dá pra ver. Pra gente pode não parecer verão, mas pra eles vai chegar a temperaturas mais altas, vai chegar a 20 e poucos graus, mas Moscou não vai tender a chegar a 30. Vai ter cidades da Sibéria que vão chegar a 30. Moscou não acredito que chegue. Então... Sim. Isso é uma coisa que, pela minha experiência que eu tô vendo aqui, isso meio que acostuma, porque o que seria, por exemplo, meio que começando a ficar frio no Brasil, a gente vê fora dali o pessoal com 20, 21 graus e já tá usando uma regata, um short, já aproveitando mais o sol. E eu ainda fico um pouco confusa com isso, mas acho que o pessoal também acostuma com o tempo. Acostuma. Sim, exatamente. Você vai sofrer um pouquinho com a adaptação, então, que é quente o ano inteiro. Meu Deus. Porque lá bate 19 graus, você bota blusa mesmo. Se tem um ponto positivo nesse
Imagina Sim, quem é e de tem um Curitiba, ponto então tá positivo nesse acostumado. rolê aí, é que Manaus, por exemplo, é muito úmido, né? Mas já a Rússia já conta com um clima um pouco mais seco, então já Uhum. ajuda no cabelo, Mais pelo seco. menos tem menos dias de cabelo esquisito. Dicas de estética aqui. Ali, é dica de moda Hoje Kodani. Fox que não é só essas coisas, não. A gente vai dar dica de estética. Não, Ajudando a gente aí. acho que Podkovski é bagunça. Aí, ó. Também tem outra coisa, né? O clima Aí, úmido ó. deixa o ar um pouco mais pesado, então o clima mais sequinho também vai dar uma ajudinha. Sim, exatamente. Aham. Não, tipo, clima seco não vai ocorrer mas- tantas. Uhum. Como que Aproveitando diz? também o gancho do Gui, falando sobre a bebida nacional, né? A tal da vodka, famosa vodka russa. No verão, eles também têm um drink favorito. E, Catela, eu vou precisar da sua ajuda pra pronunciar isso, porque eu não sei. Ok, tá. Manda pra mim Certo. Manda aqui no chat pra gente, aqui no chat do Beleza. Discord, que eu irei ler aqui, que é. Porque o russo tem algumas pra quem não sabe aqui, já vai voltando, quem quiser voltar em algum podcast sobre curiosidades, o alfabeto russo não é o mesmo do nosso. O nosso alfabeto é o alfabeto latino, eu acho, ou o alfabeto romano, não me lembro. O deles é o alfabeto cirílico. Ele tem uma base no alfabeto grego, mas uma mistura com o outro. Então, quem quiser aprender russo, já saiba, vai ter que aprender um alfabeto diferente. Sim, Mas, exatamente. Pelo menos não é que nem o japonês ou o chinês, que você vai ter que aprender mais de um alfabeto. Não é tão difícil assim aprender a língua russa, né? Então, O cara que tá O problema fazendo, é a gramática então. do russo. É uma gramática que eu diria mais chatinha, entre aspas, em relação ao português. Porque o russo tem as Aham. variações das palavras de acordo com a Nossa, o cidade português já é da tão frase. chato. Então, por exemplo, Aham. vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu pensar. Se eu quero falar, por exemplo, isso é um livro. Tipo, eta kniga. Isso é um livro. Só que eu quero falar, se eu quiser falar que eu estou lendo um livro, Aham. o verbo ler, chtat, vou conjugar ele. Só que vai mudar o livro, a forma como eu vou dizer o livro aqui no final. Eu vou falar ya chitai o knigo. Mudou o final. Em vez de kniga, eu falei knigo. Por quê? Porque é uma regra. É uma regra de quarto caso do russo, do 6. Que palavras femininas terminadas em A vai para U. Então, aí já é um casinho, mas então, tipo, são 6 casos no russo. E cada um tem a sua situação. Cada verbo você pode fazer você pode usar um caso diferente. Ou então, cada preposição vai ter um caso diferente também depois. Então, é bem desse jeito. Você achou a palavra aí, Dani? achei, mandei no chat aí. Tá, deixa eu ver aqui. Tem tanto chat aqui. Tá no canal de texto do Podkovski. Ok, por isso que eu não vi, eu mutei o negócio. Kvass. Ah, tá. Eu tava confuso sobre esse K, porque o K no inglês ele geralmente é mudo e aí eu já vi, e agora? Uhum. No russo ele vai ter o som. E agora? Ele vai ter o somzinho mesmo. É só uma regra ou outra que, por exemplo, se eu tiver... Tem algumas letras específicas, ela vai ter o som da segunda, por exemplo. Então vai ser um som mais longo. Mas aqui é Kvass, a pronúncia é Kvass. Ah, então fica aí pra vocês a informação de como pronunciar já o nome desse drink favorito do verão russo. É uma bebida que pode ou não ser alcoólica e ela é também obtida através da fermentação do trigo ou farinha de centeio. Então é muito parecida com a nossa cerveja, né? Uhum. E ela é vendida em todos os lugares na Rússia, então se você quiser, é muito refrescante. Então se você estiver procurando aí alguma coisa que ao invés de esquentar vai te dar uma pausa no calor, você pode aí procurar pelo Kvass russo. Kvass? É isso? Isso. Pode procurar pelo Kvass russo que vai dar conta do recado. É uma bebida boa, vou experimentar. Trarei relatórios sobre isso. Opa, boa. Quando eu estiver lá, vou trazer relatórios sobre. É tipo a Rússia não reconhecendo que cerveja era álcool até um tempo atrás. É água isso daí. Álcool não, isso não é álcool. Niet.
Я не знаю. Oh, não, tá em russo. Mas aqui como eu vou dizer? A gente ensina muita coisa, né? Ensinando as coisas russas, esse podcast no verão, vamos aproveitar para puxar o inverno, já ensinamos uma regrinha de gramática. Já aqui é diversidade. Umas curiosidades. Bebida na Rússia. Achamos um slogan. Mas acho que achamos o slogan, Podkovski, que é a diversidade. Por hoje. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que isso por hoje. Falar. Só uma curiosidade de notinha de rodapé aí pra ficar. Caso você seja um brasileiro que nem eu, apaixonado por sorvete, já se questionou se na Rússia tem sorvete? Sim, na Rússia tem sorvete. Inclusive o pistache é um dos principais sabores encontrados. E eles estão dando sabores, eles estão dando sorvete pra quem toma a vacina na Rússia. Então se você quiser ser vacinado na Rússia, ganha sorvete. Nossa, nossos amigos legal. que estão na Rússia, em Moscou, todos eles, você tomou a vacina, você ganhou um sorvetinho. Eles ganharam sorvete, eu tenho fotos, inclusive. Sim, então, para os apaixonados por sorvete, a Rússia também vai acolher essa sua paixão. Então aí, pessoal, cuide-se, tomem a vacina, e se estiverem na Rússia, vá pra Rússia só pra tomar um sorvete. Não ganha nem vacina. Quem dera a vacina, né? Eu esqueci, né? Não ganha nem a vacina, imagina um aperto de mão. O Brasil é complicado, mas faz parte. Tá complicado. É isso. Faz parte. Por hoje é isso. E nos próximos episódios vamos ter mais curiosidade. É isso, pessoal. Mais diversidade no meio do episódio. É isso aí. Acompanhe a gente lá também no Greencast, nosso podcast sobre sustentabilidade e meio ambiente. Tá lá no Spotify também, a gente tem as páginas do projeto também, não esqueçam de estar acompanhando. O próprio estúdio na Rússia, por favor. Compartilhe as informações e é isso. Curte, segue, compartilha e muito obrigada por nos acompanhar hoje nesse mais um Podkovski. Não esquece o casaco e é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida sobre a aplicação internacional para a Rússia também, o Projeto Estúdio na Rússia, a gente tem o canal, o Instagram tá aberto para poder conversar. Tem meu Instagram lá também, qualquer coisa, pode tirar dúvida. Para poder estar auxiliando todo mundo. Pode perguntar pro Catela se o vaso é bom ou não. Pode perguntar como que ele vai lidar com os mosquitos. Assim qualquer sugestão. Estarei fazendo relatório sobre isso. E sobre os mosquitos, por favor. Sobre os mosquitos também, isso tem que... Sua batalha contra eles. Estou meio receoso, mas trarei experiências. Boa. E, faz parte. Então é isso, pessoal. Obrigado pela todo mundo tá escutando a gente aí hoje. Das vidania. E das vidania.